Imagine um garoto que, após morrer em um acidente de trânsito, vai parar em um isekai. Contudo, não é como os outros que todos estão acostumados, que ele ganha incríveis poderes ou se dá bem com várias garotas. Ele foi reencarnado como uma máquina de vendas, com poderes relacionados a vender produtos, sem nem ao menos conseguir falar direito. Assim, encontrando uma garota muito forte, se tornaram amigos e partiram em uma aventura. Eu sou Lancelot e hoje veremos o primeiro episódio de Jidou Hanbaiki. E como esse é um anime novo e está lançando semanalmente, deixem um like para eu saber que vocês estão gostando e querem que eu continue trazendo ele. E se inscrevam no canal para não perderem nenhum vídeo. A história inicia nos mostrando um garoto andando em uma moto, até que ao ver uma máquina de vendas em perigo, tentou ajudá-la, mas acabou caindo junto com ela em um precipício. Assim, acabou morrendo e foi parar em outro mundo, até que percebeu não conseguir se mover. E toda vez que tentava falar, saíam apenas frases automáticas como sejam bem-vindos, muito obrigado, etc. Dessa maneira, ele se tocou que havia reencarnado como uma máquina de vendas. O que é engraçado, pois em sua outra vida essas máquinas eram uma das coisas que ele mais amava. Mesmo em uma péssima situação, o esquisito ficou um pouco feliz pelo seu formato e beleza. Ele tentou se incomodar pelo fato de ter virado esse objeto, mas é tão obcecado por isso que nem está incomodado. Ele tem um total de 7 frases que pode utilizar, e fechando seus olhos consegue ver o valor dos itens, e quantos ainda possui. Para mudar os produtos ele precisa usar pontos, os quais são convertidos em dinheiro. Investigando um pouco mais suas habilidades, ele descobriu que os pontos não faziam apenas isso, mas também esquentar e esfriar objetos, aquecer comida congelada e colocar água quente em lamens. Checando os itens que poderia vender, percebeu serem todos aqueles que ele comprava nas máquinas quando estava vivo. E utilizando 10 pontos, trocou algumas águas minerais por chá. A cada ponto que ele gasta equivale a 100 ienes. E vendo mais algumas funções, percebeu não depender de energia. Aparentemente, para carregar ele precisa gastar seus pontos. E a cada um ponto equivale a 1 hora. Ou seja, precisa ganhar no mínimo 24 pontos por dia para sobreviver. Ele ainda tem 990 pontos e planejou economizar, onde acabou percebendo que está em um péssimo lugar. Um dia se passou e ninguém apareceu, até que um monstro sapo chegou e, se assustando com as frases do protagonista, começou a agredi-lo, onde cada dano sofrido ele perdia durabilidade, que basicamente são seus pontos de vida. Vendo seus atributos, viu que existia magia nesse mundo, e ouvindo que a durabilidade podia ser recarregada com seus pontos, ficou mais tranquilo, achando que aguentaria mais. Até que mais outros 3 sapos apareceram. Tentando encontrar alguma função que pudesse fazê-lo sair daquela situação, o protagonista achou algo chamado Benção. E vendo os possíveis poderes que poderia adquirir, escolheu o de barreira e dessa forma acabou se protegendo dos monstros que ainda não tinham desistido. Depois de muito tempo, os sapos desistem e vão embora, sobrando apenas 311 pontos e o deixando preocupado. Alguns dias depois, o protagonista estava triste por não ter vendido nem ao menos um produto, até que uma garota loira apareceu se preparando para a batalha. Mas não vendo nenhum monstro, ficou aliviada. Por ter perdido sua mochila, a garota estava com muita fome, onde se lamentando disse não servir para ser uma caçadora. Em busca de algo para comer, ela avistou o protagonista, e ao chegar perto daquele objeto estranho ouviu uma voz. Ele estava tentando se comunicar com ela e querendo vender algo, mas colocando sua moeda de bronze nada ocorreu. Dessa maneira, ele converteu seus valores para a moeda desse mundo. Desse modo, com uma moeda de prata, ela o ativou e escolheu uma sopa quente de milho. Ao tomar, a garota acha o sabor incrível, pois nesse mundo as comidas não são tão elaboradas, fazendo até as comidas de máquinas parecerem as mais deliciosas. Vendo ela muito feliz, o protagonista se anima bastante, e ela continua gastando seu dinheiro sem parar, o fazendo recuperar 63 pontos. Com ela dormindo próxima dele, o protagonista ativou sua barreira para protegê-la dos monstros e no dia seguinte ela o agradece. Percebendo que a máquina conseguia falar algumas frases,
A menina decidiu trocar o bem-vindo por sim e o que pena por não. Assim conseguiu perguntar algumas coisas a ele, que ficou feliz em enfim conversar com alguém. Ela se chama Lamis, e percebendo que o protagonista estava se sentindo sozinho, perguntou se ele gostaria de ir embora com ela, para conhecer uma amiga da garota que se chama Hulemi. E após ele aceitar, a garota o levanta, o que assusta ele bastante, pois pesa 500 quilos. Aparentemente, ela possui uma bênção que a faz ser uma força sobre-humana, e o abraçando vai rumo à cidade. Parando para descansar, Lamis planejava comprar mais sopa, e pensando que isso não a alimentaria muito bem, o protagonista muda os itens, e colocando algumas batatas faz ela gastar mais ainda, recuperando 320 pontos que usou para abaixar o preço da água. Chegando em uma vila, eles são recebidos por 2 guardas no portão de entrada, os quais acharam estranha aquela máquina. Mencionando ela como se fosse um item de uma dungeon, o protagonista se pergunta se estava em uma, pois conseguia ver o céu. Vendo os produtos, eles também decidem comer e acabam comprando vários. Andando pela vila, Lamis acaba vendo alguns homens assustando uma garotinha, e com sua força sobre-humana faz todos fugirem, mesmo que ela não tenha acertado nenhum golpe. Chegando em uma pousada, as 2 mulheres que trabalham no local ficaram muito felizes em ver que Lamis estava bem, pois os outros caçadores que estavam com ela disseram que fugiram e a deixaram para trás. E como vingança, elas falaram mal deles para muitas pessoas, e ninguém mais da vila vai contratá-los. Explicando sobre a máquina de venda que conheceu e dizendo que quer voltar à superfície para mostrar para Hulemi, a garota mais nova perguntou como ela pagará pelo círculo de transferência. E vendo que Lamis não tinha outra opção, a convidou para trabalhar na pensão por um tempo. Além disso, deixaram o protagonista na frente para atraírem mais clientes. E ouvindo das pessoas que passavam por lá, descobriu que estão em uma parte da dungeon chamada Lago da Água Clara. O povo começou a falar sobre os produtos do protagonista e ele começou a vender muito. Aliás, durante a noite, Lamis carrega ele até a entrada, onde, vendo que precisava mudar seus itens, o protagonista percebeu já ter acumulado 3.000 pontos, e dessa forma adicionou o Oden enlatado em seus produtos, o que mesmo sendo caro os guardas amaram. Alguns dias passaram e o Oden em lata ficou cada vez mais popular, mas durante o dia o protagonista não o vende, para não atrapalhar o restaurante da pensão. De repente, a garotinha que foi salva por Lamis apareceu perto do protagonista, que ao dar as boas-vindas deixa a menina irritada, que acaba jogando uma pedra nele. Para facilitar o transporte dele, Lamis comprou um apoio de madeira e o carrega em suas costas. Assim, em mais um dia dela o transportando de um lado para o outro, eles conversaram e ela agradeceu ele por tê-la salvado na floresta. Além disso, dando o apelido de Hakon para ele, uma boa amizade se formou. E ele não está achando a sua vida como uma máquina de vendas tão ruim. Não entendendo nada o que estava acontecendo, o protagonista se assustou, após um urso humanoide ficar o encarando sem parar. Até que Lamis apareceu e explicou que aquele homem é o diretor da Associação dos Caçadores. Ele está lá para convidar os dois para participarem de um ataque que farão contra a base dos sapos, pois precisavam deles para fornecer bebidas e comidas quentes enquanto estivessem na estrada. Além disso, disse que enquanto estiverem com eles garantirão a proteção dos dois. Ela pergunta para Hakon, o qual aceita, preocupado que se não aniquilasse os sapos logo, eles poderiam atacar a vila e ferir Lamis. Dessa forma, os dois partiram com alguns caçadores, e estavam atacando agora por estar próximo da época de reprodução dos sapos. Com a noite chegando, eles montam um acampamento, e um homem com um chapéu aparece para conversar com Lamis, mostrando estar interessado no protagonista. Ele compra uma bebida e faz algumas perguntas sobre como Hakon funcionava, até que ao beber fica impressionado e feliz com o sabor. O nome dele é Carry-Will, e achou ainda melhor ao saber que Hakon descartava seu próprio lixo, e que se abastecia sozinho. Assim, chamou Filmina para observá-lo, mas mesmo sendo uma maga, não sentiu nenhuma magia vindo do protagonista. O homem é líder de um grupo de caçadores e mesmo não entendendo como aquilo era possível, agradeceu a máquina de comida pela refeição. Mais tarde, os outros caçadores também apareceram para comer, e por ser uma noite fria, o protagonista desbloqueou macarrões instantâneos para todos.
os quais amaram muito. Onde Lames conheceu Shui, uma garota caçadora que parecia estar com muita fome. O diretor urso apareceu para conversar com ela, dizendo que o covil dos sapos está a cerca de 3 horas de onde estão. Como ela veio para alimentar os caçadores, perguntou se a garota queria ficar ali ou ir com eles, para o campo de batalha, a qual não via problema em lutar, e vendo que Hakon também queria ir junto, eles aceitaram. Chegando no local havia uma névoa muito densa, e a luta contra os sapos começou muito bem para os caçadores. E por incrível que pareça, Lames estava conseguindo acertar seus golpes. Muito provavelmente por causa do peso de Hakon, que estava equilibrando melhor. O grupo de Kerioil estava muito bem, porém os sapos não paravam de aparecer, os deixando nervosos com isso. Prestes a ser atacada, Lames é salva por Shui, que também iria ser golpeada, mas ela entra na frente da sua nova amiga para protegê-la. E o protagonista ativa seu escudo para defender as duas. Bolado por não conseguir ver as coisas que aconteciam na frente de Lames, Hakon gastou 1000 pontos e desbloqueou a visão omnidimensional. Estando nas costas de sua amiga, eles criam um código e quando o protagonista disser uma frase específica, terão inimigos nas costas. Contudo, ao receber um elogio de Kerioil, ficou envergonhada e parou de ouvir Hakon, que precisou ativar novamente sua proteção. Dessa maneira, eles acabam com todos os sapos que estavam lá e fazem questão de levar a língua deles, pois são itens que dão dinheiro. O líder queria avançar mais para ir à linha de frente. Contudo, Filmina o avisou que estavam ali para proteger Lames e Hakon. Assim, ela disse que eles irão somente se a garota e seu amigo concordarem, os quais acabam aceitando e juntos derrotam mais sapos ainda. Vendo alguns feridos, Lames começou a carregá-los até a carruagem. E tentando ajudar, Hakon disponibilizou algumas bebidas esportivas, que foram úteis aos feridos. Após isso, descobrimos que o nome da equipe de Kerioil se chama Zoológico dos Tolos, o que o protagonista acha muito estranho. Ele conversa com o urso, o qual diz que tinha o dobro dos sapos que eles esperavam, o que faz eles acreditarem que o rei sapo demônio possa ter surgido. O grupo dele foi chamado como guardas, mas como terão que enfrentar um monstro tão forte, as coisas mudaram, e precisam deles para derrotá-lo. Dessa maneira, eles deixam Lames e Hakon ali com os feridos, enquanto todos os outros foram caçar o sapo. Sozinhos, rola um clima engraçado entre os dois, com ela querendo que ele tenha ciúmes, o que não aconteceu e a aborreceu um pouco. Com a partida dela, um caçador apareceu para tentar roubar o dinheiro de dentro do protagonista, o qual faz o bandido queimar sua mão. Com raiva, ele iria machucar Hakon, mas Lames apareceu, desmaiou o ladrão e o prendeu na carroça. De repente, o rei sapo demônio apareceu coberto de chamas e com muita raiva. Assim, Lames levou o protagonista para a carroça, mas os animais que a puxavam estavam com muito medo e não conseguiam sair do local. Desse modo, a garota soltou os dois e começou a puxar sozinha o veículo. Vendo que não conseguiriam escapar assim, Hakon pensava no que fazer para tirá-los daquela situação. Com isso, teve uma ideia. Transformando seus itens em refrigerante, ele consegue dizer para Lames usar a bebida. Logo após isso, usa um novo poder, e mudando de forma vira uma máquina de doce cheia de mentos. Não podendo falar, ele não consegue explicar que quer que ela os coloque dentro da bebida. Assim, começou a repetir várias vezes e insira moedas, até que o ladrão acordou e pediu que desamarrasse ele para conseguir fugir. Para calar a boca dele, um dos homens colocou os mentos na boca do bandido, e após pedir água recebeu o refrigerante e cuspiu alto. Assim, Lames entendeu o que o protagonista queria, e todos juntos conseguiram acertar os olhos do sapo gigante. E conseguindo atrasá-los, os outros caçadores voltaram a tempo. E com essa brecha acabaram com o monstro com um ataque combinado. Chegando lá, o diretor urso pediu desculpas a Lames, pois o erro deles quase custou a vida dos dois e dos feridos. E dessa forma bonita, eles cumprem a missão, e decidem que todos voltariam para a vila. Após a batalha contra os monstros sapos, eles retornaram para a vila, mas quando estavam chegando perto dela, viram muita fumaça. Preocupada com suas amigas da pensão, Lames estava muito triste, mas Hakon conseguiu acalmá-la. Chegando no local, viram diversas casas destruídas, e como todas elas, a pensão também estava. Não entendendo não terem achado nenhum corpo, eles decidiram ir até a Associação dos Caçadores,
onde viram uma cobra de 2 cabeças morta. Os guardas de sempre estavam felizes por ver que a dupla estava bem, e mostraram onde todos os cidadãos estavam. Vendo elas, Lames ficou muito feliz, e para comemorar que todos os habitantes estavam bem, Hakon decidiu que até o fim do dia todos os produtos seriam de graça. Ao que parece, aquela cobra era o inimigo natural dos homens-sapos, e ele se assustou ao ver que as pessoas comiam os monstros que derrotavam. Colocando uma bebida alcoólica no cardápio e por ser de graça, Hakon ganhou diversos novos clientes, ficando confiante que no dia seguinte venderia bastante. Estando meio tontinha, Lames foi conversar com o protagonista, dizendo estar muito feliz que deu tudo certo, e que agora seu amigo era essencial para os cidadãos da vila. Nos dias seguintes, os comerciantes estavam muito ocupados, reconstruindo suas lojas, e Lames foi chamada pelo diretor Urso. Quando voltou, ela disse que recebeu um pedido de trabalho, o qual era remover os destroços. Chegando na pensão, outros aventureiros apareceram para ajudar, mas sozinha a garota pegou a maioria das pedras e levou embora. O líder do grupo de caçadores apareceu para pagar algumas comidas a seus subordinados, oferecendo para Lames e as garotas da pensão, as quais se aproveitaram disso para pegar as coisas mais caras. Ele convidou Lames para se juntar ao seu grupo junto com Hakon, mas ela negou rapidamente, dizendo que estava ocupada ajudando os habitantes da vila. Mais tarde, 2 pessoas apareceram para ver o protagonista. Eles são da casa de câmbio e estavam lá por causa da vila estar com poucas moedas de prata. Basicamente por causa de Hakon, que acaba se recebendo e as transformando em pontos. Eles trouxeram cerca de 100 moedas de ouro e queriam trocar pelas moedas de prata que ele acumulou. Porém, ele não consegue fazer isso. Assim, Lames tem a brilhante ideia deles comprarem algo com a moeda de ouro, para eles conseguirem um troco em moedas de prata. O que dá muito certo, deixando o protagonista mais rico ainda. E aquele mesmo ladrão de antes viu tudo isso. A cena corta e vemos um senhor usando a nova mecânica de Hakon, que basicamente é uma loteria digital, onde se a pessoa conseguir 3 números 7, receberá o item que escolheu de graça. Não conseguindo ganhar, ele demonstrou estar muito viciado nisso, mas sua esposa chegou e o arrastou para outro lugar. O diretor apareceu pedindo para a dupla ir até a associação, onde agradeceu a ajuda dos dois na expedição, e pediu para Lames deixar ele a sós com o protagonista. E estando sozinhos, o diretor falou que aumentou o número de pessoas que migraram para lá, e isso pode trazer alguns problemas, em especial o sanitário. Ao contrário dele, humanos não possuem uma época exata para acasalar, e com as doenças por causa disso se espalhando, será muito difícil reconstruir tudo. Assim, uma mulher muito bonita chamada Shirley apareceu, e se transformando em uma nova máquina, o protagonista consegue vender proteção a todos, os quais ao lerem as instruções, entenderam como funcionava e decidiram comprar vários para deixarem no distrito do entretenimento. No dia seguinte, a menina que sempre aparece para incomodar o protagonista voltou com várias pedras, mas rapidamente foi levada de volta para casa por seus seguranças. Contudo, sendo muito insistente, retornou para onde ele estava, o qual deu um suco de presente para ela. Sendo muito inteligente, Hakon foi com Lames para uma casa de banho e ficou estrategicamente posicionado, se transformando em uma máquina de shampoo e sabonete. A cena corta e vemos novamente aquele senhor, mas dessa vez ele estava com sua neta explicando como funcionava o sorteio da máquina. Ele nunca havia ganhado e contou sobre um rumor, que se você vencer o resto do seu dia será muito feliz. Para a surpresa dele, ela conseguiu, e deu o seu prêmio para o seu avô, o qual ficou muito feliz. Assim, com eles indo embora, Hakon se perguntou se foi coincidência ela vencer, mas acredita que é melhor ele não saber. O diretor foi novamente conversar com o protagonista, perguntando sobre a habilidade dele de se camuflar. Desse modo, pediu que ele usasse esse poder para descobrir sobre um ladrão que está roubando a cidade, e ficou parado na frente da Associação dos Caçadores. Lames estava procurando seu amigo, mas sua amiga da pousada revelou que o diretor havia o chamado para ajudá-lo. Assim, andando pela vila, demonstrou estar com um pouco de ciúmes pela popularidade do protagonista. Suori, a menina rica que incomodava Hakon, encontrou Lames e ambos estavam na frente dele, o qual ouviu a conversa delas.
A pequena já estava há algum tempo oferecendo dinheiro para que Lames vendesse o protagonista, a qual se nega a fazer isso, dizendo que ele não é propriedade de ninguém e não é algo que possa ser trocado por dinheiro. As duas continuam discutindo, até que Suori pergunta o que havia dentro do protagonista, e mesmo não sabendo, a amiga dele diz ser algo próximo a um humano. Assim, a baixinha diz que ainda não desistiu de comprá-lo. E após ela ir embora, Raccoon desfez sua camuflagem, e Lames começou a contar para ele tudo o que havia acontecido no dia dela. Bom pessoal, esse foi o resumo dos 3 primeiros episódios de Jitouhan Bike. Se querem saber o que acontecerá a seguir, se inscrevam, que semana que vem eu trarei aqui no canal. E espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!